Fala pessoal, tudo beleza? Boa noite aí. Começando mais um episódio do PMR, e a gente vai falar sobre cervicalgia hoje, tá? É continuação do último episódio, então é interessante que vocês tenham assistido o último episódio. Se não assistiu, beleza? Conclui esse episódio, e aí você reassiste o episódio número da TM, que eu esqueci o número, e aí depois vocês fazem a ligação, tá? O que vai acontecer aqui? A cervicalgia, ela, digamos que ela complementa, não que complementa, né, mas ela está ligada com a TM. Então, é muito provável que se você que está assistindo a gente tem alguma dor, ou desconforto, ou incômodo nessa região, pode ser que esteja interligado e a gente precisa avaliar isso certinho, né, no seu corpo, né, para saber o que está acontecendo com você. Então, se você conhece alguém que tenha esse problema aí nessa região, né, cérvico, que é o pescoço, e a TM, seria legal passar esse, compartilhar, né, esse vídeo para a pessoa assistir, tá? Então, assistir esse e o último, que é o anterior, tá bom? O que vai acontecer aqui hoje? A gente vai dar continuidade, tá? A Sam não estava, né, na live passada, então provavelmente ela vai dar aí os comentários dela, os levantamentos, os pontos aí que ela acha interessante das duas visões, e aí complementa a parte dela. E aí o Caio fala, né, sobre a parte de físio, o Roy fala sobre a parte mental e emocional e eu falo sobre a parte energética. Beleza? Lembrando, então, antes de iniciar esse PMR, que a gente vai levantar as nossas percepções e que não devemos ser levados, digamos que, totalmente corretos com as nossas visões, tá? Apenas com as nossas práticas clínicas e que deve ter um contato, uma visão, né, multidisciplinar para entender melhor do caso, tá bom? Então, odonto, um fono, tá? Um nutri, tá? Um médico, tá? Para entender melhor do caso. Beleza? Hoje vamos dar continuidade aí, cravado aí no horário, e vamos a partir de agora. Quem quer iniciar em cervicalgia, a partir de agora. Primeiramente aí, boa noite a todos, né? Então, assim, sempre quando vem um paciente de cervicalgia para mim, a primeira coisa que eu faço, lógico, é avaliá-lo, né? Então, a gente precisa ver primeiramente a própria coluna dele, tá? Principalmente a coluna cervical e a torácica, tá? Por que a torácica? Porque às vezes se a torácica dele não está funcionando muito bem, se a coluna torácica não tiver uma boa mobilidade, se ela não tiver uma boa mobilidade, acaba o que? Interferindo um pouco na cervical também, acaba compensando na cervical. Então é como se fosse uma máquina, tá? É como se fosse uma máquina. Então, se a rondana de uma máquina não está funcionando, o que acontece? As outras rondanas acabam sobrecarregando para essa máquina funcionar, tá? Minha internet está travando aí, pessoal, ou não? Só para saber. Está travando a internet? Agora não, agora fluiu. Só no comecinho. Não? Pode Tá continuar, pode tranquilo? continuar. Pode continuar? Tá. Beleza. Então, a outra então, o que acontece? Se uma rondana para de funcionar, a outra rondana acaba sobrecarregando para essa máquina funcionar, né? Então, primeiramente, a gente acaba vendo a própria coluna. Depois, é o que o André falou, eu vejo a TM também. Sempre quando vem uma pessoa de cervicalgia para mim, eu sempre pergunto se ela já teve dor na TM, se ela tem dor na TM, se tem dor para mastigar, se tem bruxismo, se tem a mordida cruzada. Então, eu sempre pergunto isso também, que é muito importante, é fundamental. E se já teve dor no ombro ou tem dor no ombro, tá? Que é influência escapular, que eu comentei também na live anterior. Então, a gente vê por essas três estruturas, a própria coluna, para ver como essa coluna tá? Mobilidade, muito mais a mobilidade da torácica, tá? E na cervical a gente avalia muito mais a estabilidade da cervical, vou comentar depois. Não tanto a mobilidade, muito mais a estabilidade da cervical, tá? A mobilidade da cervical é importante? Mas ao meu ver, a estabilidade profunda da cervical para os pacientes que têm cervicalgia é muito mais importante que a mobilidade, tá? Às vezes, se o paciente tem déficit de mobilidade, vai ser muito mais da coluna torácica que desencadeia essa parte da cervical. Como eu falei, a estabilidade da escápula seria muito mais da parte de ombro, né? Então, mobilidade de ombro e uma boa estabilidade escapular, tá? Seria o core, né? O core, a estabilidade da escápula e a estabilidade cervical
seria o core da lombar. O que é o core? Aquele lá que todo mundo contém na lombar, estabiliza abdômen, faz prancha, faz pranchinha para estabilizar o abdômen. Então, é a mesma coisa que da cervical. Você precisa ter uma boa estabilidade cervical e uma boa estabilidade escapular, tá? E a TM também, é fundamental. Às vezes, um paciente com uma dor na TM vai desencadear também uma dor na cervical, tá? Então, essas três coisas é que a gente precisa ver primeiro, tá? O que mais é importante, como eu dou assim, continuidade no tratamento, né? Como a gente começa a desenvolver um tratamento, como fisioterapeuta, como eu começo o tratamento com um paciente com cervicalgia, tá? Então, eu vou primeiramente pelas liberações musculares, tá? Então, o paciente está com uma tensão aqui, está com uma dor na cervical, principalmente uma dor na cervical, principalmente quando roda, faz uma rotação aqui da cervical, quando mexe aqui o pescoço, tanto para flexão como para extensão. Então, primeiramente, a gente tem que soltar todas essas musculaturas, tá? Precisa liberar esses músculos, porque os músculos acabam prendendo um pouco do movimento. Se ele está com muita tensão muscular, acaba prendendo um pouco do movimento. Então, a gente precisa o quê? Soltar essas musculaturas primeiramente, tá? Para depois a gente começar a criar um pouco de movimento, a criar um pouco de mobilidade, por exemplo, na torácica, se precisa ter essa mobilidade, criar um pouco de estabilidade. Então, primeiramente, a liberação muscular, para quem tem essa cervicalgia, tá? Na primeira sessão, logo na primeira sessão, eu já avalio ver se ele tem a falta de estabilidade de escápula e já começo a introduzir uma boa ativação escapular, uma consciência dessa escápula, tá? Por quê? Os músculos escapulares, tá? Principalmente, por exemplo, o trapézio superior, que é esse músculo aqui, está totalmente interligado com o paciente com cervicalgia. O trapézio vai começar lá na cabeça, lá nas vértebras cervicais, vai terminar na escápula. Então, quando esse paciente tem muita tensão em trapézio, vai influenciar diretamente na escápula. Então, por isso que um paciente com cervicalgia, com certeza, vai ter uma disfunção de escápula. Então, a gente precisa o quê? Primeiramente, soltar isso, tá? Dar uma boa estabilidade de escápula para ele, dar essa consciência de como deve ativar essa escápula, tá? E como é a ativação escapular? Ativação escapular é você inferiorizar a escápula, trazer a escápula para baixo e trazer a escápula para cima. Fazer isso daqui, ó. A gente tem que dar essa introduçãozinha para ele estabilizar essa escápula junto com o exercício. Não dá para exemplificar para vocês que é muito específico, mas se vocês tiverem dúvida de como funciona essa estabilidade cervical, pode mandar mensagem, pode entrar em contato comigo que eu explico. Então, vocês aí que têm cervicalgia, uma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu exemplifico melhor essa técnica para vocês, tá? Mas a estabilidade escapular é isso, então, se fosse você querer juntar as duas escápulas uma na outra, tá? Isso é o que é a consciência da escápula, você ensinar para o paciente como deve estabilizar a escápula, sem ele tensionar o trapézio. Então, às vezes, o que vai acontecer? Ele vai pendurar uma roupa no varal, pendurou a roupa aqui. Se ele não tem uma boa estabilidade de escápula, o que vai acontecer? Ele vai acionar muito o trapézio, tá? Acionando muito o trapézio, deixando esse trapézio muito tenso, consequentemente pode refletir na cervical. Por quê? Porque vai estar muito tenso, então vai puxar as vértebras cervicais ali. A gente precisa ter essa consciência da escápula, do movimento do braço, para tirar toda a sobrecarga daqui, tá? Então, é importantíssimo a gente primeiro ganhar esse controle do paciente, tá? Então, primeiro liberar mobilidade, tem que dar mobilidade torácica, tem que dar mobilidade, começar com essas estabilidades escapulares, tá? Estabilidade cervical. Estabilidade cervical nada mais é, e às vezes a gente está muito tempo no trabalho, está no computador lá. Sempre eu me pego, às vezes faço isso aqui, eu tô assim, ó, o pescoção para frente, pescoço de tartaruga, né? Então a gente sempre tem que estar
com a cervical estabilizada, tá? E isso que é uma estabilidade cervical. A gente fez um movimento aqui, que é um exercício muito bom, por exemplo, da estabilidade cervical, tá? Sempre quando for fazer algum exercício, sempre quando você estiver trabalhando na frente do computador, sempre está com essa postura, nunca aqui. Porque aqui já desestabiliza tudo, já tensiona toda essa musculatura, e aqui é uma boa posição para você ativar todas essas musculaturas profundas da cervical. É uma excelente postura. Você estabilizando a cervical, consequentemente, você vai ajudar a escápula a ter uma boa estabilidade. Então, o fisioterapeuta precisa olhar isso. Para quem tem cervicalgia, precisa olhar exatamente isso, tá? Eu acabei falando essa parte de terapia mais na frente, daí vocês perguntam, tá? O que pode desencadear a cervicalgia? Você fala uma postura? Eu não digo. Uma postura pode desencadear, não é um fator, na minha opinião, um fator que desencadeia a cervicalgia. Por quê? Porque se a pessoa está numa postura, quer dizer o quê? Ela não tem musculatura cervicalgia. Não. É a falta de exercício, é o sedentarismo que causa a pratica atividade física corretamente, tá? Eu estou dizendo corretamente. Então, o que acontece? Ela pratica corretamente, tem uma boa consciência e na frente do computador ela fica um pouquinho com uma má postura, com certeza ela não vai ter dor. Ela não vai ter dor, porque ela acaba o quê? Ativando um pouco esses músculos. Ela tem uma memória muscular boa, entendeu? Deixa eu dar uma... Porque tá travando aqui para vocês. Deixa eu tentar colocar aqui no 3G. Vamos ver se melhora. Ficou bem engraçado. Você tá mudo, Rafa. Alguém deu um print aí? Pera! Tá melhor? Ai, cacete. Voltou. Vamos ver. Prossegue Droga. aí, cara. Opa, tá melhor? Por enquanto, Tá. sim. Tá. Não, beleza. Ok. Então, voltando, né? Então é isso. Então, na minha opinião, a má postura não vai causar a dor na cervical, não vai causar... O que causa essa dor é a pessoa que tem a falta dessas musculaturas e, consequentemente, vai ficar numa posição inadequada. Então, não é a má postura que causa isso. Se for ver o fator principal aí, pode perguntar, Sam. São duas, na verdade. Eu lembrei muito de um amigo meu. Eu queria muito que ele estivesse assistindo. O caso dele, pelo que eu entendi, ele trabalha no computador lá no hospital, né? E ele era da parte de internação. Então, ele ficava no computador o plantão inteiro. Ele era plantonista. Claro, tem a questão da atividade física que ele não fazia e não faz ainda, mas no caso dele pode ter sido os anos fazendo a mesma posição, porque ele joga assim o pescoço, naturalmente, dá pra ver. Pode ser assim, o estresse repetitivo do músculo, por exemplo? Lógico, porque assim, se ele praticasse essa atividade física corretamente, como eu falei, com certeza o corpo dele não ia deixar ele fazer isso. Entendi. Entendeu? O corpo dele já ia segurar, ele fala assim, opa, é aqui que eu tenho que ficar, entendeu? Já desencadeia isso, tanto que, por exemplo, quando eu estou atendendo uma pessoa que tem dor na lombar ou dor na cervical, ela fala, nossa, tipo, em 3 dias minha postura já melhorou. E eu não dei assim, lógico, a gente dá coordenadas para ela, fica na frente do computador, fica assim, fica assado, mas com certeza não foi os meus toques que melhoraram a postura dela, foi os exercícios, consequentemente os exercícios, passou a informação para o cérebro passa de novo para o local, para quê? Para que fique numa posição melhor, adequada, entendeu? Então, quando a gente fala, para quem tem problema cervical, geralmente tem
muitas vezes a postura da pessoa é com o ombro anteriorizado, uma postura meio que assim, tá? A gente fala para ficar assim, para abrir o peito? Fala, mas se a pessoa fica assim, abrindo o peito toda hora, ela vai ter dor em um monte de lugar. Então, a gente precisa introduzir exercícios para que automaticamente ela abra o peito. O corpo entenda que ela tem que abrir o peito. E isso vai melhorando. Então, quando ela ficar na frente do computador, por exemplo, ficar aqui, consequentemente, ela não vai ficar assim, ela já vai abrir o peito. Tá? Então, você fala, então, voltando, se a gente fala assim, o fator de, não fator de risco, os fatores que desencadeiam a cervicalgia. Eu digo que é o sedentarismo, acho que a falta de exercício físico mesmo, tá? Ficar numa mesma posição, mas ficar numa mesma posição pela falta de exercício, isso acaba encadeando, não digo isso. Processos degenerativos, mas se uma pessoa idosa sempre praticou atividade física, a chance de ela ter dor é mínima, tá? Porque os processos degenerativos, se ela tem um músculo bom, acaba sustentando, acaba fazendo o papel das articulações degeneradas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu conheço idosos que nunca teve dor na lombar, entendeu? Já teve um episódio, todo mundo vai ter dor na lombar um dia, mas não crise de dor na lombar, tá? Crises não, dores na lombar todo mundo vai ter um dia, mas crise de dor na lombar, como, por exemplo, eu tenho um idoso eu conheço idosos, tem pacientes que nunca tiveram, entendeu? Então, a gente sempre precisa incentivar sempre a prática de exercícios para que essas degenerações não afetem futuramente, né? Essas degenerações vão ocorrer, não tem jeito. Pode perguntar. É uma pergunta bem idiota. A pessoa ser alta pode piorar? Fala assim, que pode piorar se ela tem um estirão muito precoce, né? Então, quando a pessoa é uma criança que começa a entrar na adolescência, no processo de crescimento, né? E tem aquele espichão, a pessoa cresce do nada, tá? Geralmente a criança está num processo de desenvolvimento dela, de crescimento. Geralmente criança fica sentada toda torta na sala de aula, na escola. Então, como ela está torta, vamos dizer assim, às vezes o crescimento muito rápido, às vezes a coluna pode crescer de uma forma inadequada, pode ficar mais escoliose, entendeu? E aí pode gerar vamos dizer assim, problemas futuros, entendeu? Porque pode desencadear essa escoliose, por quê? Porque ela cresceu de uma maneira abrupta. Por isso que muitos adolescentes têm dor, que falam assim, é dor de crescimento. Existe essa dor de crescimento? Sim, existe. Às vezes na coluna pode ser pior, se ela está com uma posição meio que inadequada, entendeu? Mas isso aí é deficiência nutricional. É por isso que dá a coluna quando está crescendo. Pode ser também deficiência nutricional por causa dos discos, porque precisa estar nutrido os discos, falta de água. Com certeza. Também. Com certeza. É tudo. Não, mas não foi essa a minha pergunta. Os altos, geralmente, eles são curvados. Então, E eles se jogam para frente. Então, mas daí é por quê? Porque ele não tem, assim, geralmente a pessoa alta, geralmente, né? Ela que vamos dizer assim, elas são desengonçadas, né? Não, mas se ela tem uma boa consciência do corpo dela, porque você vê aqueles jogadores de basquete gigante correndo, parece um pirulão lá correndo, entendeu? Eles são ele bem... não tem, mas por isso que ele precisa ter uma boa consciência do corpo dele. Às vezes, porque às vezes uma pessoa muito alta e ela não tem a consciência do corpo, ela pode ser atleta, mas ela não tem consciência corporal nenhuma, pode ser atleta, tem técnica, mas não tem, não é um atleta, vamos dizer assim, tem técnica, é bom no que faz, mas não tem uma boa preparação física, vamos dizer assim. Então, às vezes, ele não vai atingir a performance máxima dele, porque ele não tem dominação do corpo. Isso tem muitos, principalmente no Brasil. Tem muito atleta no Brasil. Assim. Você vê fora, nos Estados Unidos, as coisas, os clubes, os times, eles investem muito em preparação física.
E os atletas levam a sério. Aqui no Brasil, tudo várzea, não vê aí. Bom, então, esse que é o problema. É aí que vai desencadear as dores, os desconfortos. Você vê, o número de lesões aqui no Brasil é muito maior que na Europa. Entendeu? Por quê? Porque eles não investem. Os clubes do Brasil não investem em preparação física. É impressionante. Por isso que o Brasil não ganha a Copa do Mundo. Mas, porque os times começaram a Aí é investir. assunto pra outra hora, né? É verdade. Por isso que o Brasil não ganha mais. E não vai ganhar. Se não começar a investir, não vai ganhar. Esquece. Não vai ganhar. Entendeu? Então, voltando lá na cervicalgia, na fisioterapia é isso. Precisamos ver para desenvolver um bom tratamento, tá? Mobilidade, muito mais de mobilidade torácica, na minha opinião, tá? Mobilidade de ombro, estabilidade cervical, ter uma boa estabilidade cervical, consequentemente vai melhorar toda a postura, tá? Estabilidade cervical e escapular, né? Como eu falei. E é isso. E depois desencadear outros exercícios em cima. Primeiro a gente precisa pegar a base da pirâmide. A base é isso, mobilidade e estabilidade. E depois ir desenvolvendo as outras coisas, trabalhando força, principalmente em membro superior, e daí vai desencadeando. Isso até você trabalhar com força, um pouco de ativação muscular, de estabilidade na própria cervical, com elástico, tudo, tá? Então é mais isso, trabalhar acho que esses exercícios é que o paciente vai acabar desenvolvendo e vai tendo uma melhora gradual, né? E tem os aparelhos também, eu não uso muito, mas os aparelhos de fisioterapia, tipo, para a coluna eu não uso muito laser, ultrassom, mas eu não sou muito fã. Uso o laser e o ultrassom, se for ver, muito mais para joelho, quadril, que é bem efetivo. Para a coluna eu não gosto muito, tá? De usar. E tem as manipulações também, né? Se o paciente está você vê que está com uma restrição torácica e a mobilidade você vê que está muito restrito, vai lá e manipula, faz a manipulação com thrust, né? Que você instala, faz aquelas instaladas, a própria manipulação na cervical também, está com déficit de mobilidade, vai lá e dá uma manipulada ali na cervical, tá? Mas é mais isso, eu gosto de usar sempre exercício. Eu tiro o paciente da maca e vou fazendo exercício para ele, melhorando essa dor, né? Mas sempre usando, nunca ficando na maca, nunca parado, sempre usando essas ativações musculares, ganhando mais o controle motor, para depois ir desenvolvendo mais os exercícios, né? Acho que é mais isso. Não sei se fui claro, não sei se deu para entender, se eu fui muito, vamos dizer assim, específico na minha linguagem, né? Ou vocês conseguiram entender? Deu para entender. Foi, mas deu para entender. Deu pra Não, o pessoal do entender? YouTube aí conseguiu entender? Responde aí. 1 para sim, 0 para não. Manda aí, manda aí. Não, mas entendi. É questão de consciência corporal, né? Isso. Querendo ou não, você trabalha muito no corpo, né? É físio bruta, né? Físio raiz, literalmente. Exatamente. Boa, Entendeu? boa. Uma coisa vai levando a outra, sabe? Se o paciente está com dor na TM, pô, vou tratar a TM também cervical? Vou. Aí vai indo, né? Aí no processo. Não, É show. isso. Acho que só para agregar lá, eu fiz, né, a estágio em acupuntura, né, na NBA, NFL, e é essa parada mesmo. Cada jogador tinha um plano de tratamento, tá? Então, tinha um plano de cérvico, tinha um plano de ATM, de arremesso, de punho, cada articulação. Tinha um programa nutricional individual para cada atleta. Isso é animal. Tipo, eu fiz do Miami Heat, só olhei, né? Eu não podia tocar nos caras. Tipo, na época era o Wade, o LeBron, o Chris Bosh e o Ray Allen. Só que o James já estava saindo, indo para a Cleveland, né? Voltando para a Cleveland. E cada um deles tinha um programa. Só que, meu, é um programa específico só para ele. Então, o que o Ray Allen comia, o LeBron James não comia. Era muito louco isso. Tipo, eles são muito restritos. É diferente, né? A pegada da preparação é totalmente diferente. Por isso que a lesão é mínima também. Mas é real. Tipo, a preparação é totalmente diferente. Na parte energética, a mesma coisa. Não muda muita coisa, né, da ATM. De sintoma que eu vejo muito de caso clínico é que a enxaqueca vem junto com a cervicalgia. Tá? Zumbido também vem muito, tipo, são uns brothers, assim. Tá? Então, quando tem cervicalgia, vem enxaqueca.
episódio de enxaqueca, episódio de zumbido, tá? Então é muito comum vocês, né, pelo menos nos meus casos, verem pacientes com isso. Tem uma explicação energética por trás, né? Óbvio. Traz o bonecão aqui. Vocês vendo aqui na ATM tem vários pontinhos, né? Então cada pontinho vermelho desse é um ponto da acupuntura, tá? Então você tem a orelha aqui, aí você tem os pontos, né? Pô, todos esses pontos aqui vermelhinhos são pontos de acupuntura. Agora aqui, a mesma coisa. Né, essas escritas aqui está em chinês, vocês não vão entender. Mas são pontos também de acupuntura. Tá? Então aqui é ATM, isso aqui é só ATM. O que vai acontecer? Vocês estão vendo aqui que atrás tem várias linhas, né? Vários pontos. Tudo chegando na cervicalgia. E o Caio falou do trapézio. Malandro, olha quantos pontos tem no trapézio. Só essa leva aqui. Então, se a gente dividir um terço, é muito ponto para trabalhar. Tá? E aí, o que vai acontecer? O acupunturista, um bom acupunturista, ele precisa saber qual é o ponto que está pegando aqui. Só que não é estimular o ponto, e sim saber qual é o ponto, e depois de saber qual é o ponto, ver qual meridiano que está sendo pego. O meridiano o quê? São essas linhas pretas. Tá? Então, essas linhas pretas é o meridiano. Cada ponto é um ponto de acupuntura. Então, o ponto de acupuntura, ele pode estar ligado a algum meridiano. E aí, a gente só precisa saber qual é esse meridiano para poder tratar. Tá? Então, a cervicalgia, né, ela pega aqui no pescoço, mas o pescoço, está vendo que tem um monte de meridiano que passa aqui no pescoço. Tá? Então, geralmente, nos casos que eu atendo, vem muita cervicalgia com enxaqueca, porque isso aqui, ó, olha onde o meridiano passa. Ele sobe até o topo da cabeça, né? Todas essas linhas azuis aqui também. Tá? Então, tá ligado muito na visão energética, muito com isso. Então, né, se você tem um problema na cervical, independente se é postural ou não, né? Que o Caio falou de computador, que a Samia falou de quem é mais alto e fica, né, abaixando a cabeça para falar com quem é mais baixo. Ou até com smartphone, né? Que a galera fica com o pescoção para baixo também. Isso aí também pega, né? E então aumenta, tá? Então a questão disso aqui, de enxaqueca, né? De zumbido, tá? De mordida cruzada, tá? De trismo, bruxismo. E tem outro problema que também acontece, por quê? É um gancho aí, acho que o Caio, acho que quem estudou aqui anatomia, vocês vão lembrar. O lobo occipital tá ligado com visão. Lembra disso, né? Neuroanatomia. E, então, quando você tem essa inclinação que o Caio falou, tipo de pescoção de ganso, né? De pato, né? Vai jogando para frente, energeticamente também tem essa questão. Então, o olho, né? A visão, ela pode estar embaçada, ela pode estar mais cansada mais facilmente. Tá? Então, quando a pessoa dá aquela pescoçada para frente, automaticamente vai ter que forçar a visão, né? Ela faz isso aqui, ela faz isso aqui, para olhar. Então, automaticamente também pega um pouco da questão de olho, tá? Então, dos meus atendimentos, eu também pego muita questão de olho, alguma alteração no olho, tá? Então, na questão é essa. E energeticamente é tudo isso, porque está interligado. Então, todos os meridianos estão interligados aqui em cima, tá? Então, por isso que qualquer problema, né? Lembra lá que eu falei na live da semana passada que a ATM ela tá ligada com muita coisa. E a gente saber o que está pegando ela, né, facilita o processo de avaliação e o processo de atuação, né, que a gente pode fazer. Então, é um caso muito complexo e a gente tem que saber qual é o... Então, de novo, se você é acupunturista ou se você vai no acupunturista, você tem que saber, ele tem que saber te explicar qual é o meridiano que está sendo pego. Se ele falar, não, esse ponto aqui, tá, esse ponto é da onde? Tá? Então, ele tem que saber qual é o meridiano e tratar o meridiano. É isso, não é o ponto, tá? Então, se você tem uma dor na cervicalgia e o cara soltar só a cervical, dá erro, bugou o sistema, não é só isso. Então, ele pode tratar a cervicalgia, por exemplo, aqui no bumbum, aqui embaixo, porque é o meridiano que corre todo o trajeto, tá? Manda aí, mano. Você falou lá do meridiano para ser tratado, né? Mas, às vezes, para tratar esse ponto, você tem que tratar um outro meridiano, né? Não, consequentemente, é esse meridiano que vai ter esse déficit, ou se ele tem a dor no trapézio, por exemplo, no intestino grosso aqui, é o intestino grosso que vai ter o déficit, ou pode ser o outro que... Pode ser o meridiano. Isso. Aí você tem 3 vertentes, né? Nossa, aí o que você pode fazer? Você pode tratar o elemento anterior, que é o elemento terra, né? Que terra gera metal, mas aí você pode ser mais incisivo ainda e pegar madeira. Tá. A madeira domina a terra e domina, né, metal. Você domina, né, domina a terra
gera fogo e fogo domina metal, tá? Então você pode fazer num movimento específico, que é para alívio da dor, aí vida paliativo eu não recomendo, né? Que é o meridiano afetado, que é o que o meridiano tendido muscular faz, que a gente Sim. usa em atleta, né? Todo mundo deveria usar, tá? Aí você pode voltar um movimento anterior, que é o movimento de madeira. Eu gosto mais de atuar no movimento de madeira, porque aí eu já mexo no ciclo inteiro. Então, por isso que geralmente a gente desce, né? Então, você vai ter o meridiano de bebê, né? Porta do vento aqui, né? É um dos pontos da cervicalgia. Eu vou falar do ataque de vento. E aí você desce aqui, ele vai pegar bem no bumbum, né? Que é o BB 34, né? BB 30. Então, o BB é de madeira. Então, eu posso estimular o ponto de BB para tratar a cervicalgia. Mas, Kim, o problema é aqui em cima. Por que eu tenho que tratar aqui embaixo? Lembrando lá, por conta desses meridianos, tá? Aí eu posso descer, aí é um tratamento mais pancada ainda, que é o tratamento tradicional mesmo. A tratar o bexiga. Pô, mas Kim, o que tem a ver? O bexiga é movimento água. O movimento água, ele gera o movimento madeira. Tá? Então, é um tratamento mais interno, mais intenso e mais correto, que é mais certeiro. Que aí fica aqui. Tá? Então, quem tem dor no pescoço, pode soltar a bexiga, pode soltar atrás do joelho, é bem no meinho, tá? Pode soltar o bumbum, que é ali no ponto do ciático. Dói, aqui dói, tá? Geralmente a gente tem que soltar com o cotovelo, que o dedo não entra, né? A musculatura aí é grande, né? Em torno de 10 centímetros. Tanto é que as agulhas de acupuntura aqui no glúteo é dessa lapela aqui. As agulhas normais é isso aqui. Então, isso aqui é a camada de glúteo, né? O Caio pode até confirmar, tem um glúteo máximo, médio e mínimo. Então, para passar dessas camadas, é o bumbum, né? A vacina do bumbum. Eu acho que é o becetazil, né? Toma lá no bumbum. Você tem que passar essa camada aqui. E por isso que dói, porque você tem que aprofundar. Então, é o cotovelo que tira a dor, tá? E aí, então, você tem 3 frentes, né? Então, a primeira, que é atuar na base aqui, que é paliativa, eu não recomendo. A segunda, que é já no bumbum, é um pouquinho mais distal, e a terceira, que é um pouquinho mais intensa, mais interna, que é pelo joelho. E aí tem outros pontos também. Você pode estimular, já é um teste aí. Quem tem dor na cervical, soltar o ID3. Esse ponto aqui. Tá, então você tem isso aqui, ó. Quando fecha, tá vendo que vira uma ruga aqui? O ponto tá aqui. Você pode apertar o ID3. Então, toda vez que você tem alguma dor muscular, você pode soltar o ID3. E o ID3, ele passa, né? Tem intestino delgado aqui no trapézio, né? E passa aqui em cima e joga para a orelha, aqui para cá. Tá? Então, tá ligado. Cervicalgia com ATM e com porta de vento. E aí, ó, beleza isso aí? Ficou tranquilo? E aí, o que acontece? Tem uma outra parada que é a porta de vento, que a gente fala direto. O oriental, a medicina oriental fala, não toma ataque de vento, né? Então, não toma friagem, protege a cabeça, protege a nuca, protege a lombar. Por quê? Esse ataque de vento pode dar acho que aqui na visão da fisiologia, acho que é contração muscular, gera uma contratura muscular. Então, imagina que você está na praia, né? Tá um puta calor, do nada escurece, do nada não escurece não, né? Vai escurecer, só que do nada, em vez do calor, ele já começa a ficar frio. Essa mudança de temperatura é um ataque de vento que a gente chama. E esse ataque de vento pode gerar uma contratura muscular. E essa contratura muscular, se for na região da nuca, cervicalgia. Tá? Então, pessoas que treinam de manhã, né, e de manhã faz um pouco mais de vento e vai correr, deixa aberto aqui, tá? Molhado de suor, toma um ataque de vento, contraturou aqui. Tá? Então, a ideia é aquecer essa região. Tá? E aí tem um ponto chamado porta do vento, que é o BB20, que é um ponto, digamos que é um dos pontos de mais, como é que fala? De ataque de energia perversa. Tá? Então, é o BB20, que é na nuca. Aí, outro assunto também é da mentalização, também pode ser jogada para cá. Outro ponto aqui, que é andar descalço, que a vovó, provavelmente de vocês, fala, não anda descalço, põe a meia, põe o chinelo, né? Não pisa no frio. Porque é um ponto aqui, tem um ponto chamado R1, que é na planta do pé. Tá? Então, por isso que a gente pede para não andar descalço. E é muito comum, presta atenção nisso aqui, os orientais, eu sou um deles, eu tomo banho de chinelo, eu não tomo banho descalço, justamente para evitar água fria e o chão gelado nesses 2 pontos. Tá? Então, quem é oriental tradicional, né, professor de judô, aqueles antigão, 80, 70 anos, professor de judô, professor de karatê, você vai ver que todos os mestres usam chinelo de madeira. Não sei se vocês já têm ou conhecem, mas pode perguntar. Se você tiver algum amigo oriental, você pergunta, mano, é real? É verdade que os mais antigos usavam chinelo de madeira para tomar banho? É real. É justamente para não tomar ataque de vento aqui.
tá? E aí, então você tem, ó, o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto, que é da lombar, que aí fica aqui, tá? Então, sabe quando você deita e dorme, aí tem um ar-condicionado? O ar-condicionado, geralmente, ele pode bater em 3 pontos, que são esses 3 que eu falei. Cervical, você está dormindo de lado, mas o vento vem, bate, né? Ou a pessoa está trabalhando no escritório, tem um ar-condicionado aqui em cima, batendo aqui. Ela começa a espirrar, porque é a porta do vento. Segundo, é a lombar, que aí são as pessoas que, né, tipo, fica, sabe quando sua, levanta um pouco a camisa para dar aquela descansada e toma ataque do vento aqui. Aí aqui, se for mulher, pode pegar endometriose, tá? Pode pegar mioma, tá? Na questão da saúde da mulher. Ah, mas Kim, não tem nada a ver útero, né, aqui. Na visão ocidental não tem, porque o útero está na frente, mas na visão oriental está ligado com o Ming-Men, que é a porta da vida. Tá? Então, o Ming-Men, o Jing, tá tudo aqui, que é o rim, né? Que é um... Na verdade, o rim, ele não é só aqui. Né? No Ocidente, você tem 2 rins, né? Na visão oriental, você só tem um rim, e esse rim, ele meio que é um anel. Ele bate tanto aqui na frente quanto na trás, tá? Então, ele faz um cinturão, tá? Então, esse é o segundo. E o terceiro é no descalço. Então, se o ar-condicionado estiver no pé, e a pessoa dormir com ar-condicionado muito gelado à noite e tá com descoberto, vai pegar. Então, essas são as 3 portas de vento, tá bom? Tem outros também, tem no topo da cabeça, tem no umbigo, né? Mas isso aí não entra no caso. Mas na cervicalgia, esses 3 aqui. Por que eu falei do pé? Quem lembra lá da TM, eu falei, cara, a TM, acho que o cara também comentou, mas, tipo, eu tenho um problema na TM, mas provavelmente, se você tiver alguma alteração em alguma das articulações grandes, ombro, quadril, joelho, tornozelo, pode impactar na TM, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Um ataque de vento na planta do pé pode subir por conta desses meridianos, tá? Então, tá vendo aqui que tem uns pontinhos? Não esse aqui não, tá? Esse pontinho aqui, ó. Tá vendo que ele sobe? Sobe, 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 sobe. Onde ele chega? Tá? Então ele se interliga. Então todos os meridianos se conectam dentro do corpo. Então um ataque de vento na planta do pé pode subir até a cervical. E aí vai bugar todo o sistema. Tá? Então tá tudo conectado, né? Como o Caio falou, toda a musculatura, toda a articulação está conectada, está interconectado. E na medicina oriental, os meridianos estão conectados, tá? Então eles estão lá trabalhando de forma conjunta. Não é Holdana que você falou? É Holdana que você falou no começo? Então uma gera a outra. Se uma trava, travou tudo. Se uma funciona, funciona tudo. Então se um ponto toma ataque de vento, ou se alguma coisa aconteceu, vai bugar. Tá? Então, o ataque de vento é muito importante nisso. Fora as questões mentais e emocionais, que eu vou deixar o Roy falar, né? Que também tem impacto, tá? Mas essa visão energética é isso, tá? Então, tomem cuidado com porta de vento, tomem cuidado com a postura, que o Caio já falou. Então, é mais essa prevenção, tá? E aí, na visão oriental, é a mesma coisa. Que o Caio falou de exercício preventivo, na visão oriental é a mesma parada. Alongamento, respiração, fortalecimento, flexibilidade, tá? É isso que melhora. É preventivo. Tá? Então, para melhorar a cervicalgia, dores, melhorar a saúde no geral, é preventivo. Tá? Aí, quando está atacando, a gente recupera. Depois que recuperou, a gente já entra na prevenção. Aí entra com tudo: físio, parte mental e emocional, e a nutrição, fono, medicina, tudo junto. O que eu ia falar é que... Eu ia te perguntar do estresse, na verdade. Mas eu acredito que na nossa parte é mais a questão de, igual quem falou, o preventivo ou o controle de sintomas, porque na verdade, assim, na dor que a pessoa está sentindo, a única coisa que daria para a gente fazer é uma dieta anti-inflamatória, que é para evitar maior inflamação do corpo e, consequentemente, uma dor menor. Mas ela pode não sentir essa dor, assim, diferente, um alívio da dor, assim como ela sentiria fazendo uma fisioterapia, por exemplo. Né? Eu acho que o nosso caso é mais focado para os outros sintomas, em que nem o Kim falou da questão da enxaqueca. Eu lembrei muito desse meu amigo também. Ele tem crises de enxaquecas assim horrorosas. E daria para evitar alguns alimentos na época, no período que ele sente já a dor, para evitar talvez uma piora na dor de cabeça, na enxaqueca. E se ele tiver de fato já com a enxaqueca, também tratar essa parte com alimentação, né? E como eu ia perguntar para o Rafa da questão do estresse, que eu acho que deve ter muito a ver, né? Piora a questão. Então, assim, no estresse, o estresse ele é um comedor de nutrientes. Então, se a gente está lá no pico do estresse, o nutriente que a gente come
não vai para a gente. O corpo manda primeiro para controlar o estresse e depois ele vai mandar para onde tem que ir. O cabelo, para a unha, para fazer isso, aquilo. Essa mulherada que fala, falei com a Dani esses dias, essa mulherada que fala que o cabelo tá ficando branco antes da hora é estresse. O nutriente que era para ir pro cabelo tá indo lá pro estresse, por isso. Mas essa é outra história. E aí, daria para a gente controlar a questão do estresse, assim, aumentar a carga de nutrientes que a pessoa vai ingerir, justamente para ter, infelizmente, para ter um pouco de estresse e um pouco para as outras atividades que o corpo precisa. Então, eu chutaria aí, assim, o tiro que eu daria no paciente seria esse, né, na parte da alimentação. E só para falar da questão da ATM, como eu falei, o que eu faria é corrigir no período da dor a questão da consistência da alimentação. Eu faria isso. Porque você está com dor aqui. Como que você vai comer? A pessoa tende a fazer o quê? Não comer. Ah, não vou comer. Não vou comer porque dói. Então, se você já muda, eu sei que você tem esse período, sei lá, quando acontecer, a gente vai fazer um preventivo, né? Quando acontecer, você vai ajustar a alimentação para comer isso, isso e isso, nessa maneira. Porque as pessoas têm uma tendência de achar que é papinha, tipo bebê, tipo mingau de aveia, tipo, gente, surreal isso. Não é assim que funciona, né? Não somos bebês para comer mingau de aveia, nem velho para comer mingau de aveia, que acha que tá certo, né? Não é assim que funciona. Então, é você saber fazer aquele alimento na consistência que você vai poder comer, que o seu maxilar dá conta de mastigar. É isso que eu ia falar, não era nem o assunto, mas é isso. Eu colocaria da nutrição, é isso. Legal. Sam, e também pode também dar... Eu já vi alguns casos de pacientes com cervicalgia, já peguei alguns pacientes e teve disfagia também, porque acaba... Sério? A anterolistese, né, que é quando a vértebra vai um pouquinho para frente, às vezes acaba esmagando um pouco o esôfago, né? Então começa a ter essa esofagite também. Então também acho que a parte nutricional também às vezes entra aí, né? Essa parte da esofagite, por conta aí o alimento também vai se diferenciar, né? Acredito, quando você pega um paciente com esofagite, né? Também. Assim, no caso da disfagia que você falou, é que eu nunca tive paciente, que até onde eu sei, nunca tive nenhum que tenha me relatado especificamente isso, né? Mas a disfagia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque nessas, você consumir os alimentos na consistência errada, pode dar um problema muito sério. A gente vê lá no hospital. Então, dependendo do grau de disfagia, a gente tem que espessar o alimento, a água, por exemplo, né? Que é uma das coisas mais comuns das pessoas engasgarem, né? Dos idosos, principalmente. Mas da esofagite, assim, o do esôfago, a gente não... A única coisa que dá pra gente fazer é controlar o esfíncter do estômago. Isso dá pra gente fazer, porque o esôfago não tem como você melhorar a mucosa do esôfago, né? É controlar o que você come para não ter o refluxo e aí não prejudicar o esôfago, que já provavelmente vai estar prejudicado de alguma maneira. Então, daria para fazer isso também para cuidar da esofagite. Bom, falando então da parte emocional, que a gente sempre sabe que tudo isso está muito ligado com a questão emocional, né? Inclusive a pergunta que a Sam já fez, que é sobre o estresse, é justamente um dos fatores mais que a gente vê que causa mais impacto quando o assunto é cervical e, consequentemente, como a gente falou na semana passada, a ATM, né? Porque tá toda essa parte conectada. E o que acontece? A gente entende que o estresse, ele, na verdade, é um mecanismo bioquímico do corpo que está relacionado ali a parte de luta ou fuga, ou seja, de defesa, né? É algo que deveria acionar eventualmente, porque, teoricamente, a gente não deveria estar se expondo ao perigo frequentemente. O problema é que a nossa rotina do dia a dia, aí somando com tudo isso que vocês falaram, né? A questão dos exercícios preventivos, uma boa alimentação e, dependendo de como está a questão da dor, utilizar os alimentos corretos para ajudar nessa questão inflamatória e tudo mais. Mas a parte energética, quando a gente fala de estresse do nosso dia a dia hoje em dia, tudo isso o corpo entende como uma ameaça, como um perigo, só que é constante. A gente não está lá morando nas cavernas, fugindo do tigre dente de sabre, mas é o chefe que está botando pressão, é o trânsito. Tudo isso gera uma carga emocional que o corpo tende a querer fugir daquela situação que é incômoda. Só que isso é frequente, é o tempo todo, fora o excesso de estímulos que a gente recebe
E lembrando sempre que a nossa mente está sempre preparada porque é negativo, né? Com o foco no negativo. Quando eu digo no negativo como mecanismo de defesa. O que acontece? Isso eleva o nosso estresse, aquela distribuição de hormônio, cortisol e adrenalina espalhando pelo corpo, querendo proteger. E aí isso, com certeza, cai sobre a nossa musculatura geral, principalmente aqui na região dos ombros, né? E do pescoço, na parte da cervical. Por quê? Porque esse enrijecimento da musculatura serve como mecanismo de defesa. Quando a gente fala, por exemplo, fazendo uma associação aí da ansiedade, que normalmente também está ligado ao mecanismo de defesa, esse sangue que circula ali mais na região muscular acaba tensionando mais os músculos dessa região do que eles já, por natureza, eles já deveriam ser, entre aspas, tensos para manter essa estrutura. Só que aí você está tensionando isso o tempo todo, com muita frequência, com diversas descargas emocionais, que na verdade é essa descarga hormonal que gera esse estresse, essa pressão, esse levar o corpo sempre no limite. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa tá cuidando da alimentação, tá fazendo exercício físico, que ajuda a liberar um pouco desse estresse, tem a questão da postura, mas tem uma carga emocional que pode vir não só do estresse do dia a dia, mas da forma como ela lida com esse estresse e como ela vem lidando de tempos atrás, né? Às vezes uma série de coisas que gerou esse aprendizado, vamos dizer assim, no cérebro, na mente, de repetição de padrão, que não necessariamente é um perigo, mas que o cérebro aprendeu por algum motivo que tenha essa questão do perigo envolvido, acaba disparando toda essa reação fisiológica e, às vezes, no momento onde a pessoa está tranquila, né? Às vezes a pessoa que eu falei acho que da outra vez também, às vezes a pessoa está lá, deitada numa rede e de repente começa a disparar esse mecanismo de luta ou fuga, de estresse, ansiedade, pânico, do nada. Não é do nada, mas se o cérebro entende que há uma ameaça, ele que não separa o que é real do que é imaginário, essa liberação de hormônio começa a acontecer, você não tem controle. E aí, descarga hormonal, enrijecimento dos músculos, mais problemas aí na questão da cervical, que pode piorar. Se a pessoa já tem até geneticamente alguma questão relacionada à postura, você vai agravar esse problema. Então, da parte emocional, influencia muito, né? Não só o estresse, mas todo o restante, que de alguma forma impacta nessa liberação excessiva desses hormônios e acaba consumindo, igual a Sam falou, os nutrientes que deveriam ir para trabalhar na harmonização do seu corpo, vamos dizer assim, está indo para suprir, para apagar o incêndio que é o estresse, que às vezes não deveria ser necessário. E aí trabalhar essa questão emocional entra em todo aquele ciclo que a gente fala sempre da sinergia, né? Você entende... Porque assim, o que acontece muitas vezes também é que a pessoa acostuma com a dor. É assim mesmo. Meu trabalho é estressante, a minha pressão é assim mesmo, eu vivo nesse mundo. Eu sinto dor quando eu volto do trabalho e é assim mesmo. Acaba entrando tanto no hábito que até com a dor ela se acostuma. E ninguém tem que se acostumar a essa dor. Se está doendo, é o seu corpo está ligando o alerta falando que tem alguma coisa errada. E se está já batendo ali no fisiológico, vamos dizer assim, precisa atacar todas as frentes, fazer os exames fisiológicos e tudo mais, mas ver se não tem uma questão anterior a essa, que faz com que você, automaticamente, sem nem perceber, lide com essas situações de uma maneira estressante. Você vai no seu limite para lidar com tudo isso, né? Então, trabalhar nessa questão emocional pode fazer isso, fazer com que você tenha ferramentas, tenha recursos, que você passe a enxergar, a ter uma percepção dessa realidade que você vive de uma outra forma e, consequentemente, isso ajudar a controlar. Meio que ensinar para o seu cérebro a não disparar esse tipo de coisa. Uma vez que você entende o gatilho, entende da onde veio isso, trabalhando essa mudança de percepção, você automaticamente lida de uma forma mais tranquila, ainda que haja um estresse. Claro que eventualmente vai acontecer, no momento em que tem que acontecer mesmo, mas já não é constante. E além disso, falando aí mais da hipnose, tem a questão do que eu falo, que a gente falou também na questão da ATM, da live passada da ATM, que é o controle de dor, né? Então, não adianta só também. A hipnose é muito boa para fazer um controle da dor. Tô com dor no pescoço. Faz auto-hipnose lá, ou procura um hipnotista para poder fazer. Vai melhorar a sua dor, mas às vezes o problema não está em melhorar isso aqui. O problema é antes, né? O problema está lá na postura, no exercício e também na questão do estresse emocional. Aí não adianta nada, você alivia, entre aspas, a dor, que é o que os remédios fazem, né? Eles remediam o problema, não resolvem. E aí você vai continuar tendo dor, você só não está sentindo. O problema vai continuar sendo agravado.
Então, às vezes, por uma questão imediata, aliviar a dor é importante? Sim, mas fazer o tratamento completo. Parte emocional, parte fisiológica, parte de alimentação. E aí você começa a ter uma diminuição dessa carga de estresse ou distribuir. O próprio exercício físico, retomando lá o que eu falei no começo, já é né, o exercício físico intenso já dá normalmente essa liberação de descarga de adrenalina que alivia um pouco essas tensões. Mas se existe uma questão emocional, às vezes você nem está numa situação de estresse e acaba tendo um gatilho para o estresse, para o pânico, para a ansiedade ou qualquer coisa do tipo que gera essa fisiologia onde você acaba sentindo mais dor. Então, acho que da parte com a hipnose, além de ajudar nesse tratamento prévio, de ir lá na questão, trabalhar a questão das emoções, para que você, entre aspas aqui, bem entre aspas, né, consiga mudar essa programação e ao mesmo tempo você consegue adquirir recursos emocionais para lidar com essas situações de estresse do dia a dia de uma maneira diferente, onde você não cria essa reação do corpo o tempo todo. É uma forma, né, trabalhar nessa questão emocional, seja que vinda da ansiedade, da depressão ou da própria, como é que fala? Da própria pressão que a gente tem no dia a dia, né, para não ativar tanto esse mecanismo de luta ou fuga e lidar melhor com isso, quanto para a questão também das dores e até aí que engloba o que vocês três falaram, a hipnose no uso sendo usada para auxiliar você nessa mudança de hábitos, né? Porque não adianta nada também você trabalhou a questão emocional, mas de tanto que você teve aquelas dores, acabou ficando algo que vai ser compensado com exercício, com alimentação, por exemplo. Você vai ter que tratar esse ponto e às vezes para fazer uma mudança de eu estou saindo do zero absoluto, que é o sedentarismo, para fazer exercício, eu vou precisar fazer uma mudança de hábito de comportamento. A hipnose pode auxiliar também nesse ponto. E aí, dança de alimentação, de repente, né? Para trabalhar essas questões aí, exige de você também uma mudança de hábito, de comportamento, que muitas vezes não é do dia para a noite, as pessoas têm uma dificuldade. A gente sabe o que tem que fazer e o que é certo fazer, mas às vezes é tão automático que mesmo que a gente tenha consciência de que aquilo que a gente está fazendo não é bom, não é legal, a gente acaba fazendo e tendo dificuldade nessa mudança. Então, trabalhando a questão emocional para lidar melhor com o estresse, para resolver questões emocionais que deixem de disparar esse estresse constante, lembrando que o estresse é parte da gente, mas que ele tem que ser ativado nos momentos corretos, não toda hora, como é na maioria dos casos hoje em dia, a hipnose pode ajudar também, além disso, não só a hipnose, né? Eu digo o tratamento emocional, aí, as questões emocionais também na mudança desses hábitos. Diga, Sam. Você acha que seria mais efetivo fazer para controle vamos colocar esse caso especificamente, para controle da dor, que eu imagino que deve ser horroroso, ou para reconhecer, vamos chamar de gatilho, mas não é essa palavra que eu queria dizer, reconhecer os gatilhos que fazem com que o estresse seja ativado e dê especificamente esse tipo de dor. Qual você acha que seria mais efetivo? Eu acho que o mais efetivo é a gente atacar aquilo que a gente chama de mal pela raiz. E às vezes a raiz do problema são esses aprendizados anteriores. Então, se a gente for lá e entender porque eu estava até explicando isso para uma cliente hoje. A gente tem aprendizados que a gente vai adquirindo ao longo do tempo que a gente nem tem noção que, entre aspas, o cérebro está aprendendo aquilo, repetindo aquele padrão e automatizando aquele padrão. Então, a gente, às vezes, começa a fazer uma série de coisas porque a gente aprendeu daquele jeito e começa a entrar no automático lá atrás, desde cedo. E hoje o cérebro está repetindo esse padrão de conexão neural e resposta, só que a gente nem sabe por quê. Então, voltando... Quando eu digo voltar lá atrás, não é necessariamente lá atrás, no passado, etc. e tal, mas é entender esse mecanismo que dispara isso, que está funcionando de maneira automática, trabalhar nessa questão para mudar essa percepção e trazer recursos mais positivos que possam ajudar a contribuir para que esses gatilhos não sejam disparados o tempo todo, você já provavelmente vai ter uma diminuição desse excesso de momentos que causam essa dor constante, e caso ainda aconteça eventualmente, aí você pode tratar ali a dor específica, ao invés de repente, não estou falando que o remédio não tem que ser tomado, mas às vezes você consegue fazer esse controle, essa modulação de dor, com a hipnose e não ter a necessidade, às vezes, também de ingerir mais química, né, da parte do remédio, para resolver. Não, pelo amor de Deus, gente, não estou falando não tomem o remédio,
Mas é testar, ver se a hipnose, de repente, te auxilia a ponto de você não ter essa necessidade de ter que tomar o remédio, tá? E também não estou falando de remédios de uso contínuo, porque às vezes isso tem que manter mesmo. Por isso que tem que fazer toda a análise multidisciplinar. Às vezes a pessoa precisa daquele remédio por uma questão fisiológica, continua tomando. Mas a hipnose pode ajudar muito nesse controle da dor. Mas, claro, de preferência, faz o serviço completo. Procura saber os motivadores por trás dos gatilhos, os aprendizados ali, mudar esse recurso, mudar essa perspectiva de realidade, para que o cérebro pare de disparar aquilo no automático, e o restante administrando também, com esses exercícios, de repente por controle da dor e tudo mais. Só usar a hipnose para controle da dor é igual usar o remédio, só remedia o problema, não vai resolver ele, na minha opinião. YouTube zerado. No show. É porque minha mãe não tá assistindo, gente. O que vai acontecer? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar especificamente com algum de nós, né, da mesa, o Caio, o Roy e a Sâmia, estão aqui, Caio, Roy e Sâmia. O link, eu vou deixar o contato aqui debaixo na descrição do vídeo, tá? Já eu vou editar. Então, vocês podem conversar diretamente com cada um de nós, tá? Lembrando que o tratamento tem que ser multidisciplinar, tá? Todos os tratamentos, para terem uma resposta, né? Você melhorar mesmo o que está acontecendo, é recomendado, tá? Que seja multidisciplinar. Por isso que foi o projeto que eu fiz com, né, o pessoal aqui, trazendo gente boa, tá? Certo, então é isso. Nos vemos no próximo episódio. Agradecer a presença de todo mundo que está assistindo, o pessoal que está na mesa, e nos vemos no próximo episódio. Agora eu deixo a bola aí, a palavra com cada um de vocês aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por mais um dia aí com todos nós. Valeu aí, pessoal da mesa, e valeu, muito obrigado, e daqui 2 semanas estamos juntos de novo. Abraço, até mais. Vou agradecer também a galera aí, pessoal da mesa, mais uma live, daqui 2 semanas estamos juntos, como o Caio falou. E galera que participou ou que vai assistir esse vídeo depois aí, se tiverem dúvidas, mandem para nós, deixem aí nos comentários. É só procurar a gente nas redes aí, nos links que o Kim vai deixar, e tamo junto, até daqui 2 semanas. Gente, desculpa 2 semanas atrás que eu dei uma faltadinha, mas obrigada por quem assistiu. E qualquer dúvida chama a gente, tá bom? Um beijo.